Meu amigo, será que compensa investir através dos fundos de investimento, fundo de renda fixa, fundo de renda variável, ou compensa você mesmo escolher as suas ações? Eu tenho uma opinião formada aqui, mas para não me deixar sofrer sozinho, eu trouxe um especialista, um cara muito especial, sou fã do trabalho de Rafael Zattar. Seja muito bem-vindo ao Dinheiro com Você, meu amigo. Valeu, William. Obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse canal aqui, cara. Sou teu fã também. Eu sei que você é meu fã também há muitos anos, estou brincando. É Mas, pô, lógico que é, pô. é um prazer estar aqui para falar um pouquinho da paixão mesmo da Carteira Z, do que a gente faz, do valor que a gente tenta agregar para as pessoas. A Carteira Z é a área de fundos de investimentos da casa de análise, da Research. Dica de hoje, né, do parceiro e amigo Daniel Nigri. E os fundos são opções interessantes de investimento até para os usuários que gostam, usuário da impressão que é droga, né? Até para os investidores que gostam de escolher as ações por conta própria. Rafa, faz esse contraponto para a gente. Eu queria que você falasse também do seu trabalho no Carteira Z, cara. A Carteira Z surgiu com o objetivo de fazer com que as pessoas economizassem, né? Que economizem a maior moeda, a moeda mais valiosa do mundo, na minha opinião, que é o tempo, né? O tempo é cada vez mais escasso, a gente não pode chegar, sei lá, numa casa de câmbio e ir com 3 mil reais, pô, me vê mais 2 meses de vida, de tempo. Então, a gente não consegue fazer isso, infelizmente. E investindo em bons fundos de investimento, que fique claro, você consegue unir com toda certeza a eficiência e a eficácia. Então, você tem bons resultados e você economiza o tempo tão valioso de vida. Então, a Carteira Z veio para agregar valor nesse sentido, né? Até brinquei com você, é como se fosse o símbolo da Apple, a maçãzinha. O Z é como se fosse realmente um estilo de vida para que as pessoas possam escolher bem os gestores, as carteiras e possam também trabalhar em cima delas, uma descorrelação entre elas. Parece complicado falando assim, mas é bem simples, bem objetivo e principalmente traz resultado e traz rentabilidade, William. No Carteira Z, como que faz? Porque os fundos, geralmente, você vai investir com foco com um prazo maior, certo? Quando você indica e você coloca os fundos numa carteira, como é que isso passa de mês a mês? Você me recomenda trocar um fundo por outro? Como é que funciona isso? Se a gente for pegar um dos fundos mais antigos da indústria, tá? Um fundo que a gente acompanha, é um fundo que está fechado hoje em dia, mas, por exemplo, se a pessoa colocou 10 mil reais no fundo Dínamo, né? Acho que algumas pessoas conhecem, lá no Plano Real, né? 1º de julho de 1994, tá? Hoje a pessoa teria um aporte único de 10 mil, ela teria 5 milhões e 600 mil, em torno disso. A gente tem bons fundos na Carteira Z, inclusive temos 4 tipos de carteiras. Mas a Zerhard, que é a mais agressiva, que tem alguns fundos de ações, ela, por coincidência, ela tem praticamente o mesmo resultado do Dínamo desde 2018, desde que a carteira existe. Tá? 80% de rentabilidade a 36%, se eu não me engano, do Ibovespa até o fechamento de julho. Né? Então, a gente tem essa sistemática de trocar os fundos, William. Quando o fundo fecha, esse é um sentido que o fundo fechou, por exemplo, para aportes. Então, a gente procura algum fundo similar, faz estudos bem detalhados para que as pessoas entendam o porquê daquela substituição. De algumas modificações que a gente faz quando a gente vê alguma alteração estratégica. A gente vê que algum fundo pode render, na nossa visão, mais em determinado período. A gente faz aquela análise explicando a metodologia por trás disso e também, em alguns casos, quando o fundo perde fundamentos, uma ação não pode perder fundamentos, um fundo também pode perder fundamentos por algumas questões que a gente explica também nesse caso. Pode ser a saída do mandato, né? O fundo era em uma estratégia e mudou a estratégia, a saída da gestão, algumas ocasiões que a gente tira o fundo da carteira e explica com uma metodologia bem simples, uma linguagem bem clara e principalmente, mais uma vez, falando que tem gerado ótimos resultados aí, com certeza nos próximos meses, anos, vai continuar rendendo. A gente acha que fundos de investimento são indicados para qualquer tipo de perfil, para qualquer nível de investidor. E aí eu vou te dar principalmente 3 motivos pelos quais eu estou afirmando isso, tá? É uma opinião nossa, mas, por exemplo, o primeiro motivo que eu te digo aqui, principalmente, o acesso à governança das empresas por uma análise qualitativa mais precisa e mais segura. Quanto mais conhecimento você tem de uma organização, mais assertivo vai ser sua análise. Então, William, boas gestões, elas visitam as empresas, falam com a governança, inclusive também com a gerência, com uma certa frequência. A gente acompanha os fundos que fazem isso. A segunda questão que eu queria falar aqui é a diversificação geográfica. E esse é um excelente motivo, William, para você estudar gestões que tenham expertise fora do Brasil.
O Brasil, né, eu acho que muita gente sabe que representa apenas 1% do market cap mundial, capitalização de mercado. Com certeza, William, há boas opções nos outros 99%. E, cara, eu acho que o último motivo é uma abordagem sistemática. O que eu quero dizer com isso? Fundos quantitativos, por exemplo, que tomam realmente milhares de decisões por dia, tá? Seguindo tendências históricas de mercado, o investidor comum não consegue fazer isso, e o fundo quantitativo tem muita tecnologia na tomada de decisão. Isso o investidor comum também não consegue. Perfeito, cara. Aula de fundo. Bela aula. Mas vamos lá, não vou deixar você fugir, não. Eu sei que o Carteira Z está lá disponível para quem quiser adquirir e acompanhar os relatórios, que são bem completos, eu já vi. Mas eu queria que você desse algumas palhinhas para a gente, falasse de alguns, parecendo músico, né? Dá uma palhinha para a gente. Fala para a gente de alguns fundos que são interessantes. Eu sei que você gosta do Versa, que eu tive a honra de estar lá com o Luiz Alves, lá na CNN com ele. Cara, gente boa pra cacete. E baita profissional também, né, Rafa? Com certeza. A gente tem essa métrica, William, de ir onde ninguém vai, não querendo achar que a gente é melhor do que ninguém. Mas a gente costuma procurar a galera que não é muito conhecida, ninguém está cobrindo, a gente vai lá, conversa com a gestão, fica 2 horas conversando, analisando, colocando números, trazendo essa métrica toda para as nossas análises. E, por exemplo, o Versa que você falou aí, a gente identificou, William, lá em 2017, assim que a carteira Z surgiu, e de lá para cá, se a gente pegar o ano cheio, ele rendeu aí praticamente 700%, tá? Nesse período. A Bolsa rendeu, acho que 70%, 80% de lá para cá, tem que conferir, mas a diferença é gritante entre ele e a Bolsa. A gente identificou lá, e nos últimos meses ele ganhou o selo 5 estrelas da Morningstar, são os melhores fundos de investimento. Então a gente fica muito feliz de ter pego o Neymar lá com 14 anos, com 15 anos, né, o CR7, Cristiano Ronaldo, e ter mostrado, apresentado para muitas pessoas no relatório, as pessoas investiram e a gente recebe e-mails aí e agradecimentos quase que diários dessa análise, e isso é o combustível que nos alimenta para a gente prosseguir no trabalho, tá? Então, o Versa foi um fundo que a gente identificou e fica muito feliz com isso. Inclusive, hoje, o aporte, quando a gente falou lá, era 5 mil o mínimo, né? No Versa Long Base. Hoje é 500 mil, tá? Para alinhamento entre a gestão e os cotistas. Mas a gente tem um pulo do gato que a gente explica nos relatórios para que as pessoas possam, se quiserem, investir no fundo, se concordarem com a estratégia também. Outro caso também que a gente identificou lá, eu acho que primeiro que todo mundo, foi o fundo Forpus, tá? O fundo que ele atua numa estratégia um pouco diferente do trivial, que geralmente os fundos atuam numa abordagem bottom-up. Bottom-up nada mais é do que de baixo para cima. Então, os fundos geralmente vem as nuances dentro da empresa, né? Aquele micro, o chão da fábrica mesmo, e depois partem para o cenário macro, o que está mais favorável no cenário como um todo. Esse fundo Forte, que a gente identificou lá atrás, é um fundo que faz o contrário. Ele primeiro verifica cenário, tá? E depois entra na nuance das empresas. Então, esse fundo, por exemplo, fechou agora mês passado, rendeu desde 2015, né, a existência dele, né, mais de 5 anos, um pouquinho, 500%, praticamente arredondando, a 100% do IBOV. Então, é uma diferença bem expressiva. A gente fica muito feliz, as pessoas também agradecem, porque conheceram bastante gente, né, através da carteira Z, esse fundo, tá? E um fundo que a gente também, o último que eu queria falar aqui, que está aberto também com inicial baixo, é o Real Investor, que a gente também identificou lá em 2017/2018, que é um fundo que rendeu aí quase 1.300%, se eu não me engano, 200% do Ibovespa desde a criação. Então, eu queria trazer esses cases aí para vocês, os 3. Principalmente, a gente também cobre fundos quantitativos, aqueles que eu falei que fazem milhares de operações por dia, fundos também para reserva, fundos bem baratinhos, de 0 de taxa, por exemplo, que investem no Tesouro Selic. Então, é um material bem completo, material que, graças a Deus, tem ajudado aí milhares de pessoas. Muito legal, Rafa. Não tem fundo de bancão cobrando trocentos por cento ao ano de taxa de administração para investir no Tesouro Selic, não, né? Não, pelo amor de Deus, nem pensar. Tem fundos aí no mercado que você vê cobrando, por isso que fundos são tão mal falados, né, William? Porque, cara, investe o Tesouro Selic a 2%, aí o fundo cobra 2% de taxa, como é que faz para gerar retorno? Mágica. Então, a gente tem, por exemplo, fundos que investem no Tesouro Selic, que a gente
tem nos relatórios, recomenda, tá nas carteiras. Cara, o fundo vai render uma paçoca a mais que o Tesouro Selic. Mas a liquidez, na nossa opinião, tá? E também não ter vencimento é uma vantagem muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Trend Simples da Rico, da XP também tem, nesse molde que eu estou falando, Orama Simples, PI Selic. Então, são fundos que a gente gosta. E também tem outros fundos de multimercado de baixa volatilidade, William, que trabalham com arbitragem, que eu gosto de colocar na minha carteira como segunda camada de reserva de emergência para remunerar um pouco mais. Eu coloco a minha carteira todinha lá na carteira Z, tem todinha ela ativo por ativo. Então, esses fundos que têm liquidez um pouquinho pior que eu digo é D+2, D+4, eles tendem, tá? Esse ano, por exemplo, um deles rendeu 200% do CDI com liquidez em D+2. Claro que tem um risco um pouquinho maior, é um multimercado de baixa volatilidade, é claro que não é todo mês 200 do CDI, senão todo mundo ia aplicar reserva lá, todo o Brasil. Então, claro, tem meses que ele vai render menos que o CDI natural, normal. A gente explica muito bem que não tem Alice no País das Maravilhas. A gente explica exatamente quais são os riscos embutidos, mas a gente também gosta de rentabilidade, gosta de rentabilizar um pouquinho a reserva de emergência, a segunda camada que a gente explica. Se a pessoa gostou, entendeu e quer aplicar também, vai ser muito bom para ela. Se não, também quiser ficar só com a primeira camada, aqueles fundos bem baratinhos, também é bem interessante. Composição de carteira, né, Rafa? O pessoal acha que tem um investimento, fala, isso aqui está rendendo pouco, mas você não está levando rentabilidade, você está levando segurança. Então, perfeito. O pessoal quer um investimento que funcione para tudo, sendo que investimento é ferramenta, né? Então, eu só queria mostrar o resultado das carteiras desde o início, tá? Isso aqui é o resultado publicado. E aqui é a área logada já do Dicas de hoje, tá? Que é onde as pessoas têm acesso aos relatórios. Então, a gente vê a carteira Z-Hard, que hoje é composta de 7 fundos, tá? Tem fundo aí com inicial de R$500, fundo com inicial de R$1.000. Então, é relativamente baixo o valor que você começa a montar uma boa carteira de fundos. Na carteira Z, por exemplo, tem fundos aí lá nas carteiras Z-Lite, que é fundo a partir de R$100. Então, é bem baratinho, não fica ninguém pobre por isso. Então, essa carteira, desde janeiro de 2018, a carteira publicada mensalmente, ela rende 80,60%, a 36 do Ibovespa. O mais interessante, William, é que sem você abrir o home broker uma só vez. Você vai lá, olha o relatório, concorda ou não com a análise, se você gostar, você investe no fundo, enfim. Você economiza muito tempo, o resultado aí, mais de 200%, mais do dobro do Ibovespa nesse período de criação que a gente tem. As carteiras, outras também, elas superam com folga os benchmarks, então a gente gosta de fazer esse trabalho bem detalhado, bem explícito, bem claro, para que as pessoas entendam, invistam e, repetindo mais uma vez, tenham mais tempo de vida para focar no que é bom, né? Assim como nosso amigo, parceiro Steve Jobs fala, né? Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Mas como é que a pessoa hoje assina um carteira Z? O problema é que a carteira Z hoje, a assinatura dela está um preço exorbitante, equivale a 2 coxinhas e um Guaraná natural na padaria, entendeu? Então, para ter acesso... Pão de queijo aqui de Minas. Isso. Então, para ter acesso aos relatórios que são quinzenais, as carteiras recomendadas, as carteiras previdenciárias, que é muito importante a pessoa se beneficiar por exemplo, do PGBL, a gente explica exatamente como é a sistemática, né? A pessoa só procurar no carteiraz.com, a gente está reformulando o site, tem os planos lá que são bem baratinhos, bem acessíveis, e a gente tenta agregar cada vez mais conteúdo, aproximação com os gestores, e essa montagem bem explícita de carteiras, e também tirando dúvidas aí praticamente 24 horas por dia. Eu só queria que você falasse uma coisa, o cara que investe nos fundos da carteira Z, ele fica num lugar feio, igual esse aí que você tá, e mostra aí pra gente. Dá pra ver? Deixa eu dar um 60 aqui, ó. Vou assinar o carteira Z hoje, cara. Falei, pra que desaforo, a gente aqui no estúdio, o dia inteiro gravando vídeo, o cara lá na praia. William, é o seguinte, você investe em bons fundos, você fica ali 20 minutos dando uma olhadinha no que você vai investir no mês, desce para jogar um futevôlei, um vôlei, cuidar da saúde, cara, é principalmente isso. Na verdade, a gente fica brincando aqui, mas, cara, você tendo mais tempo, você consegue não somente dominar a sua atividade principal para aumentar os aportes, quanto também cuidar da saúde, tá? Então, cara, fazer exercício, o investimento maior, na verdade, é esse, né?
perder a saúde. Se você perder a saúde hoje, vai ter que usar o dinheiro para cuidar dela amanhã. Essa é a grande métrica, é o estilo de vida que a gente tenta trazer com o símbolo da Apple aí, símbolo da carteira Z para as pessoas, e sempre com muita profissionalismo, humildade, sempre tentando trazer o que há de melhor e atendendo a todas as pessoas. E atende mesmo, esse cara é acessível pra caralho, gente boa, baita conhecimento. O Instagram mais criativo do Brasil, na minha opinião, não tem pra você, cara. O cara tem umas sacadas que eu vou falar um negócio pra você. Inclusive, deixa de novo seu canal, seu Instagram, Twitter, se alguém quiser brigar com você no Twitter, porque o Twitter só serve pra brigar, né? Vai lá xingar. Eu que não entro em treta, já tentaram me botar em treta no Twitter, mas não caio na pilha, não. Então, o pessoal que quiser lá no Twitter é Zatar Rafael no Twitter, é bem facinho achar, tá? E no Instagram é carteira_Z. Então, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida por lá, de algum fundo, alguma coisa assim, a gente tenta, na medida do possível, atender a todas as pessoas. E o canal do YouTube também, que a gente produz conteúdo, traz gestores, tanto na Carteira Z, quanto no Dica de Hoje, também do nosso parceiro Daniel Nigri. Então, a gente está à disposição sempre para todo mundo que puder, aí, que quiser saber mais um pouquinho desse universo fantástico dos fundos de investimento que a gente é apaixonado. E, Rafa, obrigado por você estar aqui, uma honra você estar aqui comigo. A casa é sua, cara. Sempre que você quiser, tiver novidade, eu quero que você traga aqui pra gente, aqui, pro pessoal do Dinheiro com Você. A gente fica feliz em agregar valor e ser reconhecido por tantas pessoas boas, profissionais, quanto você, quanto o próprio Daniel Nigri, cara, analista que aplicava e investe há mais de 20 anos, que realmente viu que fundos são excelentes opções, e se a pessoa quiser partir para o time da Carteira Z, vai ser um prazer também estar com todos aí. Sensacional. Rafa, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, obrigado pessoal de casa também, grande abraço para vocês, tamo junto, tudo de bom, tchau. Valeu, obrigado, um abraço.